Olá, meus queridos, a graça e a paz. Eu sou o pastor Leandro Reis. Esse é o nosso Manhã de Paz e a nossa oração hoje vai ser muito forte, com a única intenção de abençoar a sua vida e dizer para você que Deus pode tudo. Antes de eu começar a trazer uma pequena porção da Palavra de Deus, uma revelação bíblica para você, eu quero te encorajar a se inscrever no nosso canal, porque nós estamos todos os dias lançando um vídeo como este, de oração para você e trazendo uma revelação bíblica para o seu coração. Então, no momento em que este vídeo chegar aqui ao canal, você será notificado. Ative os sininhos. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar com pelo menos 7 pessoas. Dias atrás eu estava falando sobre como alcançar o favor de Deus. Como alcançar o favor de Deus. E foi um tempo muito especial e testemunhos que chegaram até nós falando sobre como aquela palavra abençoou o coração de algumas pessoas. Vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição para que você possa assistir tão logo esse termine. Mas hoje eu quero falar sobre como perder o favor de Deus. Existem pessoas que perdem, elas alcançam o mais difícil e depois de terem alcançado, elas perdem, elas se perdem. E quando alguém perde o favor de Deus, é muito triste, é muito trágico. A Bíblia nos dá alguns exemplos de homens que, na sua trajetória, por causa de alianças erradas, por causa de escolhas erradas, perderam o favor de Deus. É muito importante você entender que você nunca deve menosprezar, desprezar o favor de Deus. Porque o favor de Deus não é uma garantia eterna. O favor de Deus é um presente para nós. Os israelitas experimentaram isso. Aí se levantou um faraó que não conhecia José. Então os filhos de Israel, que haviam frutificado e crescido muito, haviam se multiplicado e se fortalecido grandemente, de forma que a terra estava cheia deles. Então, logo que se levantou este rei que não conhecera José, ele disse que aquele povo estava se tornando forte no extremo. Então, eles estavam se tornando mais poderosos que os egípcios. Então, o faraó colocou maiorais que pudessem cobrar tributos e afligirem o povo de Israel com as suas cargas. Entenda uma coisa, o favor de Deus, com muita frequência, infelizmente, ele é ignorado. Outras vezes ele é dado tão certo que ele é desprezado. As pessoas, infelizmente, costumam desprezar aquilo que elas acreditam que nunca vão perder na sua vida. Mas entenda, quantas vezes alguém pagou uma refeição e ninguém realmente tomou tempo para dizer muito obrigado? As crianças mal treinadas comem o seu almoço, o seu jantar, e elas ficam chateadas se a mãe pedem para elas lavarem a louça. Sabe qual é o nome disso? Ingratidão. Isso faz cessar o favor de Deus sobre a vida de qualquer pessoa. Ingratidão. Quando você não é grato, o fluxo do favor de Deus é interrompido sobre a sua vida. Então eu quero trazer hoje alguns sinais, alguns impedimentos, algumas decisões que você pode ter tomado que podem ter cessado o favor de Deus sobre a sua vida. A primeira coisa é quando você não valoriza o acesso aos bons conselheiros. Quando você não valoriza conselhos, o favor de Deus cessa. Oséias vai dizer isso no capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esquecesses a lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Entenda? Para o sábio, ouvir e crescer em sabedoria é algo que não tem valor, é algo que não tem preço.
Provérbios 1,5 fala sobre isso. Então, quando você despreza os conselhos, quando você despreza os bons conselheiros de Deus, você está fechando a porta do favor dos céus sobre a sua vida. A segunda forma de se perder o favor de Deus é quando você se torna uma pessoa gananciosa. Você se torna uma pessoa gananciosa. Olha, Malaquias capítulo 3, versículo 8 e 9 diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizes: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por isso, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. É uma tragédia, é um absurdo, é lamentável alguém tentar respirar o favor de Deus na família e se esquecer de ser grato a Deus por causa da ganância. A ganância fecha a porta do favor de Deus sobre a sua vida. Uma outra forma que as pessoas fazem o favor de Deus cessar sobre a vida delas é quando elas ignoram uma direção dada por Deus. O profeta Samuel foi um instrumento de Deus para instruir o rei Saul, para que Saul destruísse Agag e todos os amalequitas. E Saul preservou o rei e o seu gado. Então, naquele dia, o trono foi removido de Saul e foi transferido para Davi. Olha que coisa tremenda. Quando você rejeita uma direção de Deus, como Jonas, filho de Amitai, levanta-te e prega contra a cidade de Nínive. E aí ele rejeita a direção de Deus, pega o navio e vai para Tarsis. O que acontece? Ele é tragado por um grande peixe. O favor de Deus cessou. O favor de Deus cessa todas as vezes que você ignora, meu filho, a direção. Se Deus te deu uma direção, ou se Deus te deu uma direção, não ignore a direção de Deus. Isso é loucura. Isso é cometer suicídio espiritual. O favor de Deus também cessa quando você quebra um princípio da lei de Deus. Jeremias capítulo 44, versículos 10 e 11 diz assim: não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante dos vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eu ponho o meu rosto contra vós para o mal e para desarraigar a todo o Judá. A lei de Deus foi ignorada. Um princípio de Deus foi desprezado. E Deus virou as costas para o seu povo. Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Quando você quebra um princípio, céus de bronze se estabelecem sobre a sua vida. Como uma pessoa pode perder o favor de Deus? Quando ela deixa passar uma oportunidade de resolver um problema. Você pode perder o favor de Deus por deixar passar uma oportunidade que Deus gerou para te exaltar. Deus gerou para te honrar. Deus gerou para tornar você alguém reconhecido, alguém conhecido, alguém imprescindível. Mas ao ver o problema, você não quis se envolver com ele para resolvê-lo. 1 João capítulo 3, versículo 17 diz assim: quem, pois, tiver bens do mundo e ver seu irmão necessitado lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Quando você deixa de estender a mão, podendo estender. Quando você deixa de socorrer, podendo socorrer. Quando você se impede, se omite de servir quando você pode servir. Aliás, está escrito, se você pode fazer o bem e não faz, peca. Quando, Leandro, eu posso perder o favor de Deus? O favor de Deus pode cessar na minha vida quando você segue maus conselhos.
O rei Jeroboão seguiu o conselho errado. 1 de Reis, capítulo 12, versículo 13 e 14, diz assim: o rei respondeu o povo duramente, por causa dos conselhos que os anciãos lhe haviam aconselhado, e falou conforme o conselho dos mancebos, dizendo: meu pai agravou o vosso juízo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Ou seja, o rei Jeroboão endureceu o coração dele, ouvindo os mais jovens e se omitindo de ouvir o conselho dos mais velhos, os mais sábios, e fez cessar o favor sobre a vida dele. Aliás, o salmista vai dizer no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios fazem cessar o favor de Deus sobre a sua vida. Como mais eu posso fazer cessar o favor de Deus sobre a minha vida? Quando eu faço alianças erradas. Quando eu me associo com pessoas erradas. Olha o que a Bíblia diz no livro de Números, capítulo de número 16, verso de número 32 e 33. Então a terra abriu sua boca e o estragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda, e eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e eles pereceram no meio da congregação. Coré fez aliança errada. Aliança errada, gente. Pelo amor de Deus. E Deus te dá sinais de que não é para andar com essa pessoa. E Deus te dá sinais que não é para você caminhar com essa pessoa, que não é para você fazer aliança com essa pessoa, e você insiste com aquilo que Deus já desistiu. O favor de Deus vai cessar sobre a sua vida se você teimar com essas ações, com essas atitudes. Como se faz cessar o favor de Deus sobre a minha vida? Quando eu desonro pai e mãe. Quando eu desonro os meus pais, o favor de Deus cessa sobre a minha vida. Provérbios 17, 25 diz: o filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para aquele que o deu à luz. Como pode um filho ser ingrato a um pai, a uma mãe, se esquecendo de honrá-lo, se esquecendo de fazer aquilo que pode ser feito? Quantos filhos não abandonam seus pais na velhice e se esquecem de que seus pais foram um canal de Deus para que eles pudessem ser o que são, viver o que vivem e ter o que têm? Existem muitas maneiras de você fazer cessar o favor de Deus sobre a sua vida. Quando você deixa de orar, quando você deixa de clamar, quando você deixa de buscar a face de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, segundo Crônicas 14, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós buscamos a Deus, o favor de Deus se manifesta. Mas se eu deixo de buscar a Deus, o favor de Deus cessa sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Quando você deixa de ser fiel nos seus dízimos e ofertas, o favor de Deus cessa sobre a sua vida financeira. Quando você deixa de meditar na palavra, o favor de Deus cessa sobre a sua prosperidade. Olha o que ainda diz o salmista no Salmo 1: porque ele será como a árvore plantada junto a ribeiro d'água, cujas suas flores não murcharão, suas folhas não secarão, e tudo o que ele fizer, ele será bem sucedido. Mas para isso, tem que meditar na palavra de dia e também de noite. Cuidado, gente, para você não viver um tempo, uma estação de favor de Deus, e depois perder esses céus abertos sobre a sua vida. Por causa da arrogância, por causa do orgulho, por causa da frieza espiritual, por causa da idolatria.
por causa da desobediência, por não fazer o que pode ser feito, o favor de Deus pode cessar. O favor de Deus não é algo eterno, é um presente de Deus para nós, que precisa ser regado e cultivado com atitudes corretas. Deixa eu orar por você agora, para que você nunca seja esse tolo que vai perder o favor de Deus na sua vida. Existem pessoas que já viveram céus abertos, colhendo até mesmo o que não plantou. E de uma hora para outra, elas começam a perder tudo. Por quê? Por que perde? Perde porque parou de fazer o que estava fazendo. Perde porque deixou de ser quem era. Perde porque perdeu a essência, o principal. E aí o favor de Deus cessou, parou. O céu que deixa de derramar a chuva, o céu deixa de derramar o favor sobre a vida do ingrato, do desobediente e do incrédulo. Pai, no nome precioso de Jesus, eu oro em favor do meu irmão. Eu oro em favor da minha irmã que nesta hora nos assiste ou nos ouve, onde quer que ele esteja. Alguns no carro, estão dirigindo, outros no plantão médico, no plantão policial. Essa irmã que agora está fazendo o café da manhã, preparando o almoço da família. Esse campeão que nos assiste no seu escritório, com o coração aflito, porque perdeu o acesso aos céus abertos sobre a sua vida. Senhor, que essa palavra venha libertá-los da decisão errada e da motivação errada, para que nunca mais os céus se fechem. Céus de favor de Deus cessem sobre nós, nunca mais. Mas que sempre venhamos viver céus abertos e o favor de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar com todos que você ama, todos os dias. Às 6 da manhã, eu estou aqui com um vídeo, uma palavra de Deus, de oração e uma revelação fresca dos céus para a sua vida, em nome de Jesus.